Bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes. Estamos de volta para explicar a você um filme de assalto ficcional britânico de 2007, chamado Impecável. Antes de começarmos, esteja ciente de que há spoilers. Quando nossa história começa, vemos uma mão forjando na lama e encontrando o que parece ser pedras preciosas. As pedras preciosas são de fato diamantes brutos. Agora vemos a movimentada cidade de Londres e uma senhora idosa chamada Laura King, sentada em um café quando seu convidado chega, uma jovem repórter de jornal chamada Cassie, que espera escrever uma história sobre Laura. Enquanto conversam, Laura produz um diamante de 168 quilates e tem 58 facetas. Cassie fica maravilhada e pega o diamante quando Laura começa a contar a história de como ela roubou o diamante da London Diamond Company. Quando Laura conta sua história, voltamos a 1960 em Londres. Laura, uma jovem empresária, está entrando no prédio da Corporação de Diamantes de Londres, onde ela trabalha como gerente em uma empresa dominada por homens. Ela diz oi para um faxineiro idoso chamado Mr. Hobbs. Vemos um homem chamado Mr. Eden sendo seguido por dois homens com pequenos carrinhos. Eden abre um grande cofre, onde eles carregam os carrinhos com diamantes e os levam para as mesas onde são examinados em busca de falhas. Do lado de fora, do dono da empresa conhecida como K e seu filho Oli chegam ao prédio em meio a um grupo de manifestantes. Ao entrar no escritório, os diretores e funcionários estão esperando para discutir as últimas notícias de 100 trabalhadores de diamantes sendo mortos no local da mina na África Inferior. Diz a K que os russos provavelmente cortarão os laços com a empresa por causa do mau press. K anuncia um novo diretor administrativo, pois Peter Bollen-Lurie não é escolhido porque a empresa não quebrará a tradição ao nomear uma mulher como diretora administrativa. Mais tarde vemos Mr. Hobbs, o faxineiro, entrar no escritório de Laura. Ele me diz que acredita que as pessoas devem ser ousadas e levar o que eles desejam. Que Laura saia do prédio, a última a sair como de costume no corredor. No dia seguinte, Laura conhece um homem chamado Harold Reynolds, que ela conheceu na Universidade de Oxford. Ele dá um cartão de visita a Laura e sugere que ela pode gostar de trabalhar para o Banco Aliado, a empresa para a qual ele trabalha. Na manhã seguinte, ela encontra sua nota inspiradora e uma resposta negativa escrita abaixo. Ela também encontra um ingresso de cinema com o horário da sessão escrito no volta. A curiosidade leva a melhor e na hora do almoço ela vai ao cinema. Quando Laura entra no cinema, o Sr. Hobbs está lá e sugere que eles se sentem juntos. Ela está perdendo a paciência, mas ele diz que ouviu uma conversa entre os diretores, dizendo que o trabalho será encerrado em breve. Ele oferece a ela um plano para roubar diamantes suficientes para torná-los ricos, mas não o suficiente para ser notado. Ela não tem certeza se deve acreditar nele ou não e avisa Hobbs que ele nunca vai se safar. Mais tarde no trabalho, Laura encontra uma carta de rescisão do contrato de trabalho. Ela então decide marcar uma consulta para ver Harry Reynolds. Enquanto Laura se senta em um restaurante com Harry, ele diz a ela que sua empresa não pode oferecer seu emprego porque ela é incompetente. Parece que sua empresa espalhou alguns rumores muito ruins sobre ela. Naquela noite, ela adormece no sofá e tem um sonho sobre os seguranças do trabalho pegando ela tentando roubar diamantes da empresa. À noite, ela vai às corridas de cães para encontrar Hobbs. Ela pergunta a ele como ele pode roubar a empresa. Hobbs diz a ela que tem um plano no apartamento de Hobbs. Ele explica seu plano, porque os códigos do cofre são alterados semanalmente. Ele precisará de Laura para encontrar os códigos. Que estuda na casa dele. O Hobbs diz a Laura, quando ela vai a um evento na casa do Mk para entreter os russos, ela terá de encontrar os códigos do cofre. Ele diz-lhe que pode levar diamantes suficientes na sua garrafa térmica para ver os dois confortavelmente aposentado na noite do evento. A Laura conversa com o segundo em comando do Mk, o Sr. Jameson. Ele conta a Laura como Sir Sinclair, o diretor de seguros da empresa, já foi implicado em um plano de saúde, escândalo, mas não foi processado. Mk apresenta Dmitry, o chefe da autoridade diamantífera russa. Dmitry pediu a Laura para dançar. Mais tarde, Laura sobe e vai ao Mk estudar para procurar os códigos. Laura ouve passos e esconde-se rapidamente. Quando Mk entra e abre um pequeno safe, ela o observa e faz uma anotação mental do código do cofre. Quando ele sai, ela abre o cofre e encontra os códigos do cofre. No dia seguinte, Laura vê um homem instalando uma câmera de segurança no corredor. Mais tarde, ela encontra Hobbs e diz a ele que lá estão sendo instaladas 8 câmeras de CCTV. Ela diz a ele que as câmeras ligam e desligam alternadamente por 60 segundos. Ele garante a ela que é tempo suficiente para ele entrar e sair do cofre.
Próximo, Hobbs limpa o chão na sala de segurança e cronometra as câmeras na sala de limpeza. Ele olha para o seu cronômetro, depois faz o seu movimento olhando para o cronômetro, ele corre para o cofre e coloca o código. Enquanto isso, Laura chama as salas de segurança como uma distração. Para dar aos Hobbs um pouco mais de tempo de novo, ele olha um cronômetro, depois abre o cofre e corre rapidamente pelo corredor e fora da vista da câmara. Mais tarde vemos os Hobbs a sair do trabalho. Para ir para casa na manhã seguinte, Laura vê os Hobbs a sair do trabalho. Mas o sinal, o funcionário chama Hobbs de volta para dentro. Hobbs é obrigado a desbloquear uma sanita. Antes de sair, Hobbs está em casa a esvaziar a garrafa térmica dos dentes na pia, mas não há diamantes. No dia seguinte, os separadores de diamantes já foram todos para casa. Laura desce ao átrio e encontra Jameson. Em pânico, Laura está no banheiro feminino quando Mr. Eden a chama e a leva para o cofre. Quando ela entra, ela não consegue acreditar em seus olhos, o cofre está vazio. Mr. Eden está mostrando a um homem chamado Finn os planos de construção e diz a ele o único caminho para o cofre é pela porta. Agora quer está a dizer a todo o staff de gestão que não haverá nenhuma investigação policial, porque a publicidade iria arruinar a empresa Sinclair. Introduz Finn como chefe da Insu. A investigadora de Hansi, Laura, vê Hobbs no saguão, mas ele garante a ela que está tudo bem. Mais tarde, Laura vai ao escritório de Mk. Vemos um homem chamado Boyle dando uma carta para Mk sobre a compra de algum inventário. Aparentemente, Boyle não tem conhecimento da identidade de seu cliente e do conteúdo de um inventário. Boyle é chamado para um telefonema. Enquanto ele está fora, Mk lê a carta que afirma que os diamantes podem ser comprados de volta por 100 milhões de libras. Antes de deixar Boyle entregar um pequeno pacote para Mk. E então ele sai. Mk abre um pacote que contém um enorme diamante conhecido como a estrela sul-africana. Mais tarde, Finn fez algumas perguntas a Laura e percebe que ela está nervosa. Na manhã seguinte, Laura sugeriu a Jameson que ela trabalhasse com Finn para ajudá-lo com as investigações. Laura encontra Finn e eles descem juntos para o cofre. Ele diz a ela que as câmeras de CCTV não são tão seguras. Por causa de um intervalo de tempo de 60 segundos, ela sugere que não houve entrada forçada, que o ladrão deve ter conhecido a combinação. Vemos Sinclair oferecer a Mk um cheque de 5 milhões de libras para comprar diamantes suficientes para continuar negociando, mas Mk quer os diamantes de volta. Agora, quando Finn sugere que o filho de Mk ali pode estar envolvido, Mk perde a paciência e ameaça para arruinar o Sinclair se ele não pagar o resgate. Agora vemos Hobbs num canal subterrâneo e a Laura diz-lhe que devem devolver os diamantes e fazer um acordo, mas ele diz-lhe que se ela fizer isto, eles irão para a cadeia. Vemos a Laura olhar nos planos do edifício. Quando Finn entra para tirar a impressão digital dela apenas como uma formalidade, ele então pede a ela para acompanhá-lo. Ele questiona Hobbs enquanto Finn questiona Hobbs. Um homem entra e chama Finn antes que Hobbs saia do escritório. Laura diz a ele que eles vai ter que negociar ou vai para a cadeia. Ele diz a ela que sua causa vale 100 vidas. Na cadeia vemos Finn olhando para o príncipe de Laura e comparando-os com alguns da casa de Mk. Agora Laura está abrindo o Hobbs Locker para procurar uma pista para os diamantes. Mais tarde, Laura se junta a Finn para uma bebida em um bar próximo no London Diamond Building. A imprensa chega depois que Sinclair os avisa. O presidente da Sinclair, Sr. Gottfried, tenta segurar a imprensa. Mk desce as escadas, então sofre um ataque cardíaco e cai no chão. De volta ao bar, Finn perguntou a Laura como ela conseguiu remover todos os diamantes, mas ela garante que ela não é tão esperta. Então Finn é informado do ataque cardíaco de Mk e ele sai nos banheiros femininos. Laura joga um diamante de seu brinco no ralo da pia. Ela remove o cano embaixo e de repente ela percebe como Hobbs deve ter removido os diamantes. Laura pega uma tocha e entra no sistema de drenagem subterrâneo. Enquanto caminha pelos túneis, Hobbs aparece com uma tocha. Quando ela ameaça entregá-lo, ele aponta uma arma para ela e diz que ela vai ficar. Ela derruba a arma da mão dele, então corre pelo túnel, mas tropeça e cai. Então vê um enorme diamante no chão, o que ela coloca no bolso. Diz a Laura como o câncer de sua esposa poderia ter sido removido, mas a seguradora fez esperar demais pela cirurgia. Na época, o câncer era muito agressivo. Sinclair era o presidente do seguro no tempo que adiou a cirurgia. Então Laura percebe que Hobbs está se vingando de Sinclair. Hobbs conta a Laura que Sinclair pegou a única coisa que ele realmente amava. Godfrey diz a Sinclair que concordou em pagar o resgate de 100 milhões de libras. Sinclair vai ao seu escritório e se mata. Laura conta a Hobbs como ela deixou cair seu diamante na pia e então ela descobriu
Agora vemos um flashback quando Hobbs estava levando todos os diamantes em seu carrinho de trabalho. Em intervalos para sua sala de trabalho, Ali recebe a notícia de que o resgate foi depositado na conta. Mas a nota do Boyle, mostrando a localização dos diamantes, está em branco. Vemos como Hobbs esvaziou os diamantes na pia. Então a estrela sul-africana estava atualmente no fundo da sanita. O Hobbs foi convidado a limpar. Agora o Hobbs aponta uma arma para Lori e puxa o gatilho. Para sua surpresa, a arma nunca foi carregada. Ele diz-lhe que agora não importa porque o dinheiro terá sido pago. Ele desliga sua tocha e se afasta. Lori desce o túnel e olha ao virar da esquina todos os diamantes empilhados no final do ralo. Agora vemos homens carregando caixas de diamantes para fora do túnel subterrâneo, enquanto Laura está sentada nos degraus embrulhada em um cobertor. Finn diz a ela que ele perdeu sua taxa de 5%, porque ela encontrou os diamantes. Laura está prestes a fazer disso uma missão, mas Finn a impede. Ele diz que odiaria vê-la passar o resto de sua vida atrás das grades. Ele diz adeus e vai embora. Ela se lembra do grande diamante em seu bolso, mas ela decide guardá-lo. Vemos todos dizendo à imprensa que os diamantes não foram roubados. Então permite que eles fotografem todos os diamantes. Dentro do cofre, Dmitrio é visto assinando um contrato para garantir seu relacionamento com a empresa mais uma vez, de volta aos dias atuais. Laura novamente conversando com Cassie, dizendo que ela deixou a empresa. Um mês depois, como ela recebeu uma carta do Banco Suíço informando-a de um depósito feito em sua conta no valor de 100 milhões de libras, um manuscrito de sua história vai ser publicado, esperando que inspire outras mulheres. No final vemos como Laura doou todo o dinheiro para instituições de caridade dignas ao redor do mundo. Vemos uma foto de Laura com seu marido e a filha Cassie lê as palavras finais do manuscrito. É um mundo notável lá fora. Você será um doador ou um tomador? Ela sai para procurar a Laura, mas ela já foi. Curtir e se inscrever para assistir mais vídeos como esse. E não se esqueça de ligar nas suas notificações. Isso ajuda muito meu canal. Obrigado por assistir. Tchau!